Quem contratou? Quem paga o salário dele? É a Madonna? É o Papa Francisco? Não, é você. Então é você que tem que treinar a pessoa. Olá pessoal, Ivan Maia por aqui mais uma vez, e hoje, aproveitando que eu estou aqui em Fortaleza, quero bater um papo aqui com um grande amigo, um aluno, uma pessoa muito especial, que eu conheci pessoalmente agora há poucos dias, Glauber Brasileiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, professor. Tive o prazer de conhecer essa figura e a esposa dele, que já éramos amigos assim há um tempo, eles acompanham meu trabalho, e tive o prazer de estar com eles aqui. Hoje, como eu estou indo embora antes, eu decidi gravar esse bate-papo aqui. O Glauber é um cara, principalmente vai interessar para você, se você pertence a pelo menos dois grupos de pessoas aí. Se você é um empreendedor, né, uma pessoa que gosta de empreender, gosta de vender, gosta de estar em contato com gente, fazer negócios e assim por diante, o Glauber é um empreendedor nato. E para você que de repente tem ou conhece gente que tem uma frota de veículos pesados, caminhão, ou 2, 3 caminhões, ônibus e assim por diante, porque é uma das especialidades dele, né? Então é um bate-papo bem tranquilo, depois você fica à vontade para fazer seus comentários, para compartilhar e assim por diante. É um papo entre amigos, sem texto, sem ensaio, sem nada. Eu espero que seja útil para você. Glauber, por favor, se apresente, diga o que você faz, né? Com o que você mais trabalha, qual a sua especialidade, e vamos bater um papo em cima disso aí. Oi, Ivan, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Eu trabalho com caminhões e frotas há mais de 18 anos. Então eu tenho uma expertise com isso, fiz alguns estudos, sou formado por uma grande montadora para que eu analisasse os custos e dados desses meus clientes que eu trabalhava nessa empresa e fazer com que eles ganhassem mais dinheiro, produzissem melhor com seus veículos. Atualmente eu sou um gestor que trabalha ajudando grandes frotas ou pequenas frotas a terem um custo menor de manutenção e melhores médias de consumo. Como assim, Ivan? Menos manutenção, menos média de consumo? Como assim? Caminhão não é tudo igual? Ônibus não é tudo igual? Olha, se você é empresário ou empreendedor e você acompanhou a série Empresas 365, você sabe o que eu estou falando. Ó. Há 40 anos mais ou menos, né, o Glauber é 10 anos mais jovem que eu, mas nós somos, muita coisa que eu vi, ele viu também, porque nós entramos no mercado de trabalho. Veja, antigamente, até uns 30 anos, sabe como que a gente abria uma empresa, a gente montava o preço de venda? Custo da venda, mais produto, mais isso, e vou botar tanto de margem, se o cliente quiser comprar, compra, se ele não quiser, ele vai em outro lugar. Hoje é totalmente diferente, já faz tempo, mas cada vez mais. Hoje é assim, o mercado dita o preço, e você tem que, de cima para baixo, você tem que dar um jeito de vender com lucro. A maioria, vocês acham que tem lucro? Não tem. E como eu sempre digo, uma empresa nenhuma quebra por grandes coisas, de montanhas até séculos se desviam. Então vamos lá, Glauber, se você pudesse dizer, quem tem uma pequena ou média frota, tá, você deve ter visto muitos erros ao longo do tempo, né? Sim. Porque se você se tornou especialista em achar minúcias e mostrar como que um detalhe faz diferença, se você tivesse que resumir para nós os 3 maiores erros de quem tem uma frota e que não percebe, aquelas coisinhas que vão comendo dinheiro todo dia. Primeira coisa, histórico do veículo. Então é como a gente, como um ser humano. Se você tem uma certa idade, você tem um histórico de vacina, você tem um histórico de medicamento, você tem um histórico de um tratamento que você já fez com um determinado médico. Então você tem um histórico de saúde. Um caminhão também tem que ter um histórico, levado em consideração a quilometragem que ele já usa, o tipo de implemento que ele é agregado a ele, o tipo de rota que ele faz e todas as manutenções que ele passou. E muitas empresas, Ivan, não tem esse histórico. Tem-se o veículo e para-se o veículo só quando ele quebra, porque não tem um histórico. Muitas vezes, simples detalhe, a própria quilometragem não se sabe exatamente do veículo. Então, cada abastecimento e cada quilometragem não batem. A partir daí é que se faz todos os cálculos de média de consumo e de manutenção. Esse é um erro clássico e que dá muito problema no futuro, porque o veículo às vezes trabalha em pouca quilometragem, mas tem muitas horas trabalhadas e se faz a manutenção baseada na quilometragem. Erro que vai danificar o seu motor e a manutenção vai ser muito pior no futuro. E a maioria dos empresários não sabe disso. Porque a preocupação em olhar para a frota, olha com um olhar de desdém muitas vezes, olha com pouco cuidado. E é como se diz assim, muitas vezes que é um mal necessário.
Pelo amor de Deus, você tem uma frota que um caminhão que custa 250, 300 mil, às vezes até mais de R$500 mil, e você achar que é um mal necessário, tá errado. Confirma uma coisa para mim, ó, porque de repente, ó, faz 23 anos que eu atendo pequenas empresas. Isso que eu vou falar acontece principalmente nas pequenas empresas. Ó. Veja se você já encontrou isso. O cara tem 3 caminhões, às vezes é uma empresa pequena. Aí ele tem um caminhão de 300 mil, ele tem um caminhão de 180 mil e tem uma carreta de 600 mil, que alguns deles eles têm a carreta própria. Aí ele põe um cara que vai ganhar, quanto ganha um motorista em média hoje em Fortaleza, ele ganha quanto? Um bom motorista ele chega a ganhar em torno de R$2.000 com ajuda de custo e algumas coisas assim. De então, caminhões, aí cavalo mecânico um pouco mais. Deixa eu ver se eu entendi. Você compra um negócio de R$300 mil, você põe nas mãos de uma pessoa que vai ganhar R$2.000, que é um salário pequeno. Nós sabemos que o Brasil, infelizmente, o empresário ele tem que jogar com as ferramentas que ele tem, com as armas que ele tem, e não se paga um bom salário, infelizmente. Então você imagina, ó, um bem de R$300 mil, móvel, que corre o risco de atropelar alguém, de matar alguém, assim por dentro, causar acidente, nas mãos de alguém que ganha um salário pequeno, infelizmente. Agora imagina, eu encontrava isso e ainda encontrava a pessoa despreparada, não tinha um checklist do caminhão de manhã. Eu criei um checklist assim, onde todos os dias ele era obrigado a conferir tudo, pressão dos pneus, quilometragem e tal, até para prevenir roubo. Tem empresas que têm o próprio tanque de óleo diesel dentro da empresa. Você já encontrou isso também? Demais, demais. O que acontece muito é o seguinte, você paga R$2.000 para um motorista, um bom ou um ruim. É o mesmo salário, é R$2.000. O problema é que o ruim te traz um desgaste na tua frota enorme, às vezes irreversível. É melhor que você pague os R$2.000 ou um pouco mais para um bom motorista. E como você consegue um bom motorista? Treinando e capacitando. E como é que você treina e capacita? Primeiro, mostrando a ele para ele conhecer a sua ferramenta de trabalho. E muitas vezes a gente conversa e o motorista ele vem formado pela própria necessidade, às vezes por um pai, por um tio, por um amigo que o ensinou a pilotar aquele veículo, mas ele não sabe a motorização, onde encontra a faixa de torque correta, onde ele é para ele fazer a ultrapassagem, como ele troca as marchas na forma corretamente, como ele usar uma embreagem de forma correta. Tudo isso ele não é explicado, ele vai no dia a dia danificando cada vez mais aquele equipamento porque ele não é treinado. E aí você tem aquele ciclo vicioso. Eu não sou treinado, não sou capacitado e vou danificando cada vez mais, a frota ficando mais velha, frota com 5 anos já com cara de 10, de 15 anos, com manutenção altíssima, custo de manutenção altíssimo. Por quê? Porque eu evitei de treinar e capacitar o meu motorista. Mas treinar dá trabalho. Poxa, é um saco isso aí. Vou ficar treinando o cara? Eu não tenho tempo de treinar, não. Eu pago ele e ele que se dane. Imagina o seguinte, ó, você compraria um computador de última geração, você pagaria hoje em torno de R$50 mil um computador, e você daria para sua criança de 2 anos de idade, para ela bater no teclado assim, ó, bater, derrubar água, beber leitinho em cima e tal. Não, ele tem que saber mexer. É ridículo, não é? Mas é o que a gente mais vê. Mas então a culpa é do meu motorista. Não. Quem contratou o seu motorista? Quem contratou? Quem paga o salário dele? É a Madonna? É o Papa Francisco? Não, é você. Então é você que tem que treinar a pessoa. Aí quando a gente fala de treinar, Glauber, não sei se você já viu isso, eu levava isso para as empresas, ainda levo, né? Vamos treinar. Então, por exemplo, contratei a empresa, vou falar o caso de um cliente meu, 50 motoristas, certo? Ajudantes e tal. Aí eu contratei e falei, vamos procurar uma empresa que tinha vendido os caminhões para eles, foi um técnico lá e deu um curso completo, 2 meio períodos assim, de direção defensiva, economia do combustível, condução econômica, tudo direitinho. Aí eu falei para o empresário, onde que está a câmera para vocês gravarem e tal? Gravar? Como assim? Não, como assim? Pergunto eu. O cara vai vir dar um curso aqui, você acha que os caras vão assistir uma vez só e já vão gravar? É assim que funciona? Não. Botamos a câmera lá, tal, pedimos autorização para gravar, gravamos o curso. Ok. Aí, uma vez por mês, a gente juntava a galerinha e assistia 1 hora do curso, na outra semana mais 1 hora do curso, na outra semana. Mas isso dá um trabalho medonho, eu vou ficar parando. O pessoal, não, então não pare, continue pagando, quebra, continue atrasando e tal. É assim, você encontra isso também? Demais. O empresário cérebro de ervilha? O que acontece muitas vezes é como eu estou lhe falando, ele tem um produto para ele vender, que ele tem que entregar, e ele acha que aquele produto para chegar naquele determinado ponto, ele vai ter que ter o caminhão dele, então ele acha que é um mal necessário, ele tem que ter aquele caminhão porque ele é obrigado a ter aquele caminhão. Tudo bem, até aí então eu lhe entendo.
Agora, se você não tomar conta desse caminhão, é muito melhor você terceirizar essa frota. Porque o cuidado que você tem que ter naquele transporte é trazer o menor risco possível, o menor custo possível para fazer de um ponto a outro. Mas, não se esqueça, aquela pessoa que está no volante, ela é responsável pela tua carga e pelo teu consumo de combustível, pela tua manutenção. Se aquela pessoa não for uma pessoa capacitada, não adianta você comprar um carro de R$1 milhão, não adianta. Muitas vezes você vai estar danificando mais ainda e piorando mais ainda aquela condução, porque você está entregando para uma pessoa de baixa qualificação. E é culpa de quem? Não é culpa dele. Primeiro erro do empresário: comprar errado o veículo. Primeira coisa, eu tenho que analisar para que tipo de rota eu vou rodar, para que tipo de implemento eu vou colocar, que tipo de carga eu vou transportar, que tipo de estradas eu vou fazer. Então, primeiro erro, a análise de compra. E muitas vezes se analisa só um ponto ali, preço. Ok. Segundo erro, pronto. Analisar os custos desse veículo. Então, vou comprar o veículo e vou analisar os custos. Quais são os custos que eu vou ter nesse veículo? Para ver se é melhor eu terceirizar ou eu fazer frota própria. Então tem que analisar isso. Se é melhor eu terceirizar ou eu fazer frota própria. Então tem algumas rotas que é melhor eu terceirizar, tem outras rotas que é melhor eu fazer frota própria. Então o segundo ponto é fazer isso aí. O terceiro ponto, análise do combustível que você está comprando. Ivan, hoje no Brasil nós temos uma qualidade de diesel abaixo do esperado, porque nós temos uma proporção alta de biodiesel dentro. O biodiesel ele carrega fungos e bactérias que vão causando problemas dentro do sistema de injeção. Então eu tenho que analisar o tipo de diesel que eu compro, onde eu devo comprar, não aceitar, Ivan, um erro clássico, não aceitar fazer acordo com uma distribuidora para ganhar um tanque. Não faça isso, porque você vai ficar amarrado àquela distribuidora para comprar o diesel pelo preço que ela quer. Compre o seu tanque, faça uma composição de preço e veja com quanto tempo aquele tanque da sua frota, dentro da sua empresa, vai se pagar. É muito melhor, Ivan. Você vai ter um diesel de qualidade, vai ter filtragens melhores, que você vai colocar filtros melhores dentro daquele sistema, e você vai entregar um diesel de qualidade para o teu caminhão. Quarto ponto é colocar tanques adicionais dentro do seu caminhão para ele ter autonomia. Se ele tem autonomia, eu vou saber que aquele caminhão, com aquela média que ele faz, vai e volta para abastecer só na minha garagem. Você vai ter controle. Já percebeu, pessoal, que esse cara não entende nada do que está falando, né? Você percebeu isso daí. É gostoso falar com quem entende. E você? Você tem alguma frota? Você tem algum veículo? Isso não vale só para veículo grande, não. Isso vale para qualquer tipo de bem. É um assunto muito importante. E se você é empresário, ou você pensa em ser empresário, não pense em você que uma empresa quebra em grandes coisas, não. É na sucessão de coisas pequenas. Mas o vídeo não pode ficar mais longo do que isso, você sabe. Primeiro, porque o povo não tem paciência de assistir. Segundo, porque o povo não tem paciência de assistir. E terceiro, porque o povo não tem paciência de assistir. Então a gente tem que fazer assim. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Se você quiser mais vídeos sobre esse assunto, se quiser que eu traga o Glauber brasileiro para a gente falar sobre isso, é a coisa mais simples do mundo. Você compartilha esse vídeo, você clica no curtir, porque seu dedinho não cai, eu garanto, se você te dou minha palavra, não vai apodrecer. E você escreve nos comentários: olha, eu gostei, o que eu mais gostei foi isso, eu tenho uma frota, eu não tenho, eu quero saber mais sobre tal assunto. Aí, mediante o seu interesse, eu chamo o Glauber e a gente conversa muito mais sobre isso daí. Quem sabe numa live na qual você possa fazer perguntas. Eu vou deixar os contatos do Glauber também, vou deixar as redes sociais dele, o telefone dele, o WhatsApp. Se ele me der o WhatsApp dele, eu vou fazer isso hoje. E aí eu vou colocar nos comentários, no primeiro comentário, deixar fixado. Você pode ir falando diretamente com ele também. Só lembra o seguinte, né? Tem informações que a gente dá numa boa, como aqui. Tem informações que você tem que pagar para ter. Ai, mas vou ter que pagar? Não, você pode ficar sem informação também. Claro que você não é obrigado a pagar, não. Você acha que o Glauber vive do quê? De vender din-din na praia? Não, ele trabalha também, ó, anos estudando isso daí. Eu sei que vocês que acompanham o meu trabalho aqui entendem, mas de vez em quando aparece um cérebrinho de ervilha aí que a gente tem que, né, dar um tapa para a pessoa acordar. Tá bom, Glauber? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado aí pelo tempo, obrigado a você por assistir também. E vem com a gente aí, né? Todos os vídeos são para vocês, vocês sabem disso. E não vendi nada para você, tá vendo? Para os reclamadores de plantão, parece que ele vai querer vender alguma coisa. Não quero vender nada. É só um bate-papo com você, tá bom? Se você gostou, vem com a gente aí, curte e compartilha aquele monte de lero-lero que eu tenho que falar sempre, sou obrigado a falar, tá bom? Desejo a você um excelente final de ano, se a gente não se vê mais,
E se você não me vê mais por aqui, é porque você está de olho fechado. É só abrir que você vai me ver sempre, tá? Desejo um excelente final de ano, que você seja muito feliz. Glauber, mais uma vez, muito obrigado. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.